Vamos lá, pessoal, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Nós vamos falar hoje do Estado de Defesa. Próximo vídeo, Estado de Sítio, e a gente volta apresentando as semelhanças e diferenças. Ouvido o Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçada por grave ou iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza, o Presidente da República pode decretar. Ficou fácil, não é? O nosso assunto de hoje é Estado de Defesa. Artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos quem? Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, decretar o Estado de Defesa para preservar ou prontamente restabelecer, cuidado com prova, em locais restritos e determinados. Há uma suspeita de uma invasão de forças estrangeiras do Brasil, não se sabe onde. Vai decretar estado de defesa? Não. Em locais restritos e determinados para restabelecer a ordem pública ou a paz, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Sempre local restrito e determinado, ok? Questão de número 532. Por favor, pause o vídeo, leia e responda. Gabarito. Essa questão está errada. A primeira parte aqui, pessoal, era a questão 131. É o caput do artigo 136. Está correta. A parte final, olha. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, que não poderá ser superior a 10 dias? Não, 10 dias está errado. 10 dias é outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Vejamos, olha. Parágrafo 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração. Quem determina o tempo é o decreto e não a Constituição. A Constituição dá limite que não poderá ser determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas, indicará nos termos dos limites da lei as medidas coercitivas. Nós vamos ver daqui a pouco quais são essas medidas coercitivas que podem ser aplicadas. Parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias. Cuidado, não se limita aqui. Se limita onde? Podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificarem a sua decretação. Se cair na prova dizendo o seguinte, o estado de defesa tem a duração máxima de 30 dias, ponto final, está errado. Está errado porque pode ter uma prorrogação. Então, qual será o prazo? É o decreto que vai definir. Qual é o limite da Constituição? 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Chegaram 60 dias, não resolveu, então estado de sítio. Estado de defesa, somente 30 dias, prorrogável uma vez por igual período. Tranquilo? Vamos prosseguir. 533. Segundo a Constituição Federal, no estado de defesa, poderão ser decretadas algumas medidas coercitivas por tempo determinado em áreas específicas. São admitidas as seguintes medidas, exceto... Muito bem, se você marcou a letra B, incomunicabilidade do preso. O direito de reunião pode ser cerceado, o sigilo da correspondência pode ser cerceado e a ocupação de uso temporário, olha, não é desapropriação, é uso temporário de bens e serviços públicos nas hipóteses de calamidade pública. Incomunicabilidade do preso, não, nós veremos que ela é vedada. Parágrafo 1º. O decreto que instituiu o estado de defesa vai determinar, etc., medidas coercitivas, dentre as seguintes: restrições ao direito de reunião, ainda que no seio das associações, então a reunião pode ser restringida. Sigilo da correspondência, as correspondências poderão ser violadas. C. Sigilo da comunicação telegráfica e telefônica poderão ser quebrados no estado de defesa. E o inciso 2º aí. Inciso 2 do parágrafo 1º. Ocupação de uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública. É nessa hipótese de calamidade pública. Só que a União vai responder pelos danos e custos decorrentes dessa ocupação temporária. Tranquilo? Gabarito letra B.
Continuando, 534. Sobre a vigência do estado de defesa, é correto afirmar? Qual a resposta? O gabarito é a letra C. A comunicação da prisão será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Isso aqui é o inciso 2. Olha, parágrafo 3º, inciso 2. A comunicação será acompanhada da declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Agora vejamos o inciso 1. Olha, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, aquele que foi nomeado pelo presidente da República para ser o executor das medidas aqui no estado de defesa. Ele vai prender e essa prisão será imediatamente comunicada ao juiz competente. E o que o juiz vai fazer? Vai concordar com a prisão ou vai relaxar, se for ilegal, se não for legal. Facultado ao preso requerer o exame de corpo de delito à autoridade policial. O inciso 2 é o gabarito. A comunicação será acompanhada pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento da sua autuação. 3. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias. São 10 dias, então, o prazo máximo dessa prisão ou detenção. Se for necessário, eles vão solicitar ao juiz e o juiz vai autorizar que essa prisão seja prorrogada. Inciso 4. É vedada a incomunicabilidade do preso. Não é permitida. É vedada a incomunicabilidade do preso. O preso não pode ficar incomunicável. Ele pode comunicar, portanto, com a sua família e com o advogado. É permitida a incomunicabilidade? Não. O prazo são 10 dias, não 15 dias. E aqui a prisão determinada pelo executor da medida será comunicada ao juiz e é facultada ao preso requerer o exame de corpo de delito à autoridade policial e não à autoridade judiciária. Próxima questão fala sobre o Congresso Nacional. Questão de número 535. O Congresso Nacional deixará de funcionar enquanto vigorar o estado de defesa. Certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Está errada. Mas vamos comentar daqui a pouco. Vamos fazer a questão de número 536, que fala também de estado de sítio. Vejamos, olha. O estado de sítio é a medida mais branda de defesa do Estado e das instituições democráticas. E, diferentemente do estado de defesa, não exige autorização prévia do Congresso Nacional para que possa ser decretado pelo presidente da República. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Está errado, pessoal. Você lembra da questão de número 535? Perguntava se o Congresso Nacional deixará de funcionar enquanto vigorar o estado de defesa. Está errado porque, vejamos, olha, decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá sob maioria absoluta. Então, o Congresso Nacional, ele funciona, ele trabalha durante o estado de defesa e ele vai aprovar ou não por maioria absoluta. Decretar o estado de defesa, portanto, ou a sua prorrogação, o presidente tem 24 horas para enviar ao Congresso Nacional, que vai, pela sua maioria absoluta, reunião do Congresso Nacional, maioria absoluta, aprovar ou rejeitar o estado de defesa. Voltando à questão aqui, pessoal, preste atenção. O que está errado? O que está errado é somente isso aqui, olha. O estado de sítio é a medida mais branda de defesa, não, é a medida mais austera. O estado de defesa, ele é mais brando do que o estado de sítio. O estado de sítio é uma medida mais austera. Isso está errado, portanto. Agora, a segunda parte está correta. Diferentemente do estado de defesa, não exige autorização prévia do Congresso Nacional. O estado de sítio, diferentemente do estado de defesa, não existe autorização prévia do Congresso Nacional. Pelo contrário, no estado de defesa, o presidente da República, ele decreta e em 24 horas envia ao Congresso Nacional. No estado de sítio, não. O presidente da República solicita ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio. No estado de defesa, o presidente decreta e envia para o Congresso Nacional.
Estado de sítio não, o presidente da República solicita a autorização ao Congresso Nacional. Por isso, a questão está errada. Portanto, o estado de sítio necessita sim de autorização prévia. O estado de defesa não necessita. Ele decreta e depois envia ao Congresso. Mas em ambos os casos, exige a participação do Congresso Nacional, seja autorizando, seja depois de 24 horas, até 24 horas, aprovando por maioria absoluta o envio de 24 horas, né? Não a decisão. Continuando, pessoal, próxima questão. Questão de 537. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, após o encaminhamento do ato ao Congresso Nacional para aprovação, se o mesmo estiver em recesso parlamentar, a decisão ficará a cargo da comissão que estiver trabalhando durante o recesso, certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. E por que está errado? Porque o artigo 136, parágrafo 5º, diz o seguinte: se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Opa, quem? O Congresso Nacional. Os 511 deputados, 513 deputados e 81 senadores. Portanto, todos os 513 deputados e todos os 81 senadores serão convocados para, no prazo de 5 dias, comparecerem. E o parágrafo 6º diz que o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias. Este é o prazo do Congresso Nacional. 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Ele tem 24 horas para receber e 10 dias, portanto, para apreciar o decreto. E ele deve continuar funcionando durante o estado de defesa. Então, suspende aquele recesso parlamentar. Tranquilo? Então, vamos prosseguir. 538. Rejeitado o decreto de estado de defesa pelo Congresso Nacional, as medidas tomadas pelo chefe do Executivo cessarão progressivamente dentro do prazo de 30 dias posteriores ao ato do Legislativo. Certo ou errado? Fica atento, pessoal, que é uma questão que pode cair em prova. De outras formas, essa questão está errada. Um detalhe pequeno ali, finalzinho do artigo 136. Olha, rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Então, não existe essa progressividade para cessar o decreto do estado de defesa. O Congresso Nacional rejeitou por maioria absoluta e imediatamente cessa-se o estado de defesa. Tranquilo? Então, vamos prosseguir. 539. No que diz respeito ao estado de defesa, assinale a opção correta. Pause o vídeo, releia e responda. Ficou fácil porque mais é uma revisão de tudo que nós vimos aqui. O gabarito é a letra B. O decreto que institui o estado de defesa poderá restringir nos termos e limites da lei o direito de reunião, inclusive no âmbito das associações, artigo 136, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A. Na letra A, o preso por crime de Estado poderá ficar em cárcere por tempo indeterminado? Não, a gente viu que neste caso aqui será no prazo de até 10 dias, salvo por autorização do Poder Judiciário. A letra C, em nenhuma hipótese o estado de defesa poderá durar mais de 30 dias? Nós vimos que não, que 30 dias podendo ser prorrogável uma vez por igual período. E a letra D, decretado o estado de defesa, o presidente da República submeterá o ato no prazo de 24 horas com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que o apreciará. Caso o parlamento esteja em recesso, a apreciação do ato ocorrerá assim que retomar seus trabalhos? Não. Nós vimos que eles têm ali 24 horas, eles recebem, e eles têm que se reunir em 5 dias e 10 dias para votar aquele ato. E a letra E, durante a vigência do estado de defesa, o preso por crime contra o Estado poderá ficar incomunicável. Não, questão muito fácil essa. Apenas caiu para defensor público, o cargo de defensor público, e a questão foi relativamente fácil. Questão de número 540, para encerrar esse vídeo.
compete ao Conselho da República. Qual a resposta correta? Olha, pessoal, essa questão pode cair na prova e a questão aqui mais é o verbo, olha, pronunciar-se sobre o estado de defesa e estado de sítio e intervenção federal. Não é do artigo 136, essa questão aqui do artigo 90 e 91 da Constituição. Mas saibamos que o Conselho da República sobre o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional são os dois órgãos que atuam aqui, conforme o artigo 136, aqui no estado de defesa. Olha, o Presidente da República pode ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então nós temos aqui, olha, compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Pronunciar-se. Fique atento, não é a matéria específica, mas saibamos que no artigo 136 diz que o Presidente da República pode ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Pessoal, terminamos aqui. Vimos todos os artigos, todas as alíneas do estado de defesa. Falamos tudo que estava aqui no texto da Constituição em exercícios. Na próxima aula, a gente vai entrar no artigo 137, que é estado de sítio. Até a próxima.